Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo do livro Memórias de um Suicida. Semana passada a gente conheceu a última parte aqui, a gente conheceu um pouco mais sobre a história de um espírito, né, que foi, se suicidou. O nome dele é Vicente, né, e aproveitando, já que eu tive esse momento de folga aí, vocês conseguem pontuar durante essas 2 semanas aí a parte mais interessante ou o ponto mais curioso que vocês captaram e querem discutir? Posso falar um pouquinho. Pode. Então, acho que quando você parou, a gente estava entrando no departamento onde ia ver o envoltório, né? Isso. Então, aí eles entraram nesse departamento e for- foram apresentados, parte por parte, em como é que isso ia sendo desenvolvido, né? Que tinham pessoas que eles se referiam como verdadeiros artistas por desenharem, por planejarem e criarem tipo um protótipo assim do corpo humano, né? De como é que ia ser. E eles falavam com tanta riqueza de detalhes e com tanto valor por cada pedaço da gente, assim, sabe? Que a gente consegue ter uma noção do porquê que não cuidar desse envoltório é tão condenado, vamos dizer assim, né? É, é como ele fala uma parte que nada é supérfluo, né? Aham, Cada órgão tem uma função. E o principal, que é um mini universo. exato, né? Então, é como se a gente não fosse grato ou grata Exatamente, por por todo esse esse momento, trabalho, por todo todo esse esse empenho, trabalho. né? E aí chega numa parte em que ele vai ser apresentado a o envoltório dele, e aí Uhum, ele vê as partes que ele danificou, né? Com a atitude dele. E aí é falado que aí é um momento muito emocionante, porque diante de toda a consciência que ele teve, que ele passa a ter do ato dele, né, do erro que ele cometeu, então vem um remorso muito grande em ver o estrago assim, né, que ele fez. uhum. E eles citam que existem espíritos que não aceitam voltar naquele corpo daquela forma, que não aceitam de forma alguma, e às vezes precisa até voltar para ser tratado um pouco mais, né, para depois ter a consciência de que precisa encarar isso, né, porque eles ficam muito excitados, muito felizes por estar chegando perto o momento da reencarnação, mas aí, quando se debate com isso, meio que passa o filme, né, e tal, e eles revivem esse momento, e aí veem, né, o que foi na prática que eles fizeram de errado, e, enfim, foram partes bem emocionantes. Se alguém lembrar de mais alguma coisa aí para complementar. Érica, Pablo. Então, eu não pude participar nas últimas 2 semanas, mas eu lembro um pedacinho aí, mais ou menos, essa parte do livro, né? Uhum. É, e aí, como a Vanessa colocou aí, muitas vezes os espíritos se não aceitam, né? Não voltar e encarar é, o que eles têm que resgatar, né? E encarar um corpo que pode estar, às vezes, mutilado, uma cegueira, algo do tipo. Então, o recurso que eles utilizam muitas vezes é relembrar o passado, né? Ou desvendar o passado, desvendar as dívidas que foram adquiridas por aquele espírito, né?
e usam isso como último recurso, né, para que eles possam entender por que que eles têm que passar por aquilo, por que que eles têm que resgatar aquilo. Você lembra que, não sei se vocês lembram de uma analogia que eu fiz em relação à nossa situação financeira, né? Quem às vezes tem dívida ou dificuldade financeira só vai conseguir compreender o buraco que está quando revisar, né? Uhum, Quando tiver acesso a todas as informações que o levaram àquela circunstância. é, Então, é como se fosse isso. Eu vou revisitar ou eu vou ter ciência do que está acontecendo ou do porquê que eu estou naquela situação para que a, a minha consciência me leve a, ok, eu preciso resolver isso. Pontos importantes que durante essa semana vocês comentaram é sobre. Eu classifiquei alguns aqui porque a gente tem sempre comentado muito sobre é, suicídio, tal, e como que volta, como que vem. E pontos importantes foram que nem sempre os corpos vêm mutilados, né? Que em alguns casos esses corpos vêm totalmente saudáveis e que lá na frente ocorre alguma enfermidade, tá? No laboratório, por exemplo, quando eles estavam caminhando, tinham várias, tinha A, B, C, D, então tinha o envoltório primitivo daquele espírito, como se fosse um planejamento, o órgão que ele mutilou após o suicídio e o formato daquele órgão. Mostrou também que o corpo é como se fosse realmente um mini universo e que cada sistema que existe aqui, sistema auditivo, sistema reprodutor, sistema digestivo, ele trabalha em conjunto para com um todo, né? E é exatamente por isso que a gente tem que ser tão grata por essa máquina, como eles disseram, ativa e funcionando perfeitamente. Então, vamos continuar. Eu vou pedir para que vocês retornem um parágrafo acima para que a gente entenda a pergunta. Érica, você pode ler mais meu ilustre irmão, por gentileza? Posso sim. Mas, meu ilustre irmão, semelhante estado de coisa positivará o elevado padrão da justiça celeste, em a qual tanta esperança depositávamos, considerando o que há pouco afirmaste, isto é, que o supremo amor do Pai Altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus renascimentos expiatórios, que digo eu, acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange infortunada? Existirá misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças quando, infelizes que somos, se nos perdemos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração. Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esqueceste, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais nos cumpre procurar conhecer e respeitar, enquanto nos honramos com a sua sublime observação? Porque tanto se, des... Porque tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de a si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmo o valor que merecem como criação divina que são, o de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que é. O que os homens inventaram para se torturarem, em desacordo com o que, para sua felicidade, o Criador estabeleceu
com suas leis harmoniosas, imutáveis e perfeitas. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente, desligando-o desse estado de coisas insustentável para o espírito, que a lei o impele à reencarnação? O que julgaríeis, então, que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe, por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é a medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado, continuará albergado em nosso instituto, estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento, assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, além da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar, do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Essa reencarnação que vos parece horrorizar será como intervenção cirúrgica, melindrosa, medida drástica, prevista pela grande lei para a reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Dá uma paradinha aí, Érica. Uhum. Eu vou relembrar que o que ele está perguntando aqui é sobre o caso do Vicente, tá? Que era um assistido no manicômio e que estava em processo de reencarnação, onde eles explicavam que ele iria reencarnar sem a anuência do próprio. É como se ele fosse compulsório, porque ele não tinha autoridade, não exatamente autoridade, mas ele não tinha ainda discernimento para fazê-lo, tá bom? E aí, Érica, você quer comentar sobre isso que você leu? Antes, aproveitando, alguém está com PDF? Eu tô com um PDF no celular. Eu Qual também. qual a página para o Elton? 228. A gente vai começar o segundo parágrafo. O Perfeito. meu é 429. Ixi, O meu PDF tem 663 páginas. depende do É. PDF, aí tem que... Então tá, Érica, pode continuar. Pode. O que que você achou assim dessa parte da explicação, né, em relação à pergunta deles? Eu acho interessante porque muitas vezes a gente olha tal situação e a gente fala, como? Às vezes a gente se questiona, mas cadê a misericórdia de Deus? Como assim? Como pode, né? E ele, né, assim, mesmo sendo um suicida, vindo estudando tudo isso, vendo essas etapas, a hora que ele viu como que o Vicente ia reencarnar, ele, peraí, como pode? Não, tá errado, né? Tanto sofrimento, mas cadê a misericórdia divina? E essa explicação onde é falado aí o tamanho da misericórdia de Deus de permitir ele reencarnar e o quanto ele continuará sendo assistido, né? E assim, como se fosse uma cirurgia mesmo, ele estará nas mãos dos médicos da espiritualidade, né? Sendo cuidado, para que a hora que ele cumprir essa experiência na carne com essa aprovação, né? Ele vai estar muito melhor, né? Então, assim, é onde realmente, após a gente visualizar essa parte, que a gente vê realmente, gente, Deus é muito misericordioso, né? A gente que ainda não é capaz de entender. Totalmente. Pontos importantes aí da sua leitura é que a gente não pode imaginar que a reencarnação, principalmente para esses espíritos, porque é sempre uma visão muito mínima da gente quando a gente fala, nossa, vai reencarnar com algum processo de enfermidade, vai vir de alguma maneira mutilado.
Gente, são exatamente essas circunstâncias que vão o melhorar. Às vezes o espírito necessita vir para que, em alguns casos a gente já falou sobre isso, sobre o perispírito, sobre a a benesse que é ter o perispírito com aquela enfermidade específica para que quando ele retorne ao plano espiritual, aquele processo já esteja melhor. Então, não olhe como a reencarnação sendo uma situação específica de só ruindade ou coisa ruim. Pelo contrário, é um processo de recuperação, né? Já que ele falou em vários momentos aqui de harmoniosas, leis imutáveis, e aqui no final ele falou novamente de harmonia, e eu sempre falo que processos de suicídio são desarmonias que o espírito fez, e é necessário que essa harmonia seja reinstalada. E parte desse processo é a reencarnação. Para que esse perispírito, para que esse órgão específico que ele mutilou tenha o seu remédio e principalmente para que ele harmonize com as leis universais que nos regem para que, quando retornar ao plano espiritual, esse processo seja um pouco mais fácil. E como a Erika disse, eles não estão sozinhos, eles vão ainda continuar sendo assistidos, principalmente pacientes do manicômio. Eles passam por todo o processo do manicômio, vão para a reencarnação e retornam para o manicômio. Não sei se vocês lembram. Uhum. Então, retornam bem melhores em situações extremamente melhores, mas que ainda serão assistidos, não só durante o processo de reencarnação, mas principalmente na reencarnação. Eles estarão sendo assistidos, Uhum. ok? Ô, Érica, deixa eu só. Tem uma. No parágrafo antes que a gente estava estudando a semana passada, tem uma parte que eu acho super interessante quando ele fala essa questão de achar que é uma punição, mas ele fala que foi extraído esse estado com que ele vai reencarnar, foi extraído do próprio estado atual do seu físico astral. Ou seja, ele mesmo que causou aquilo, ele vai reencarnar da maneira que ele proporcionou ao corpo físico astral dele. Ele fala que, pois a lei que cria a beleza não impõe esse estado dramático e feio às suas criaturas, né? Somos nós mesmos que... Então, é aquele ponto que eu sempre levanto para vocês. Se eu desarmonizei um lado, e a gente está falando de suicídio, né? Mas eu posso falar de um assassinato que eu tenha cometido. Eu desarmonizei aquela circunstância. Eu desarmonizei se em algum momento eu fiz alguma coisa ruim, por exemplo, para a Érica. Eu tenho um processo de desarmonia aqui. Em algum instante da minha existência, eu vou precisar harmonizar ou recebê-la como filha, ou ser filha dela. Então, processos que é físico ou mental que são desarmonizados, em algum momento, aquele ponto específico vai precisar harmonizar. Então, se eu desarmonizei o meu aparelho aqui respiratório, em algum momento eu vou resolver. Se eu, de alguma maneira, fiz algo para vocês, eu vou ter que resolver também. Processos como um todo, não só em relação ao suicídio, ok? Adilson, você está com o livro aí acompanhando? Oi, tudo bem? Não, eu queria perguntar, eu estava esperando uma chance para ver se eu consegui o link para fazer o download do PDF. Ah, ok. Pablo, você tem aí, ou Érica? Vocês podem mandar. Pablo tá no mudo. Desculpa, eu tenho sim, Adilson, vou mandar para você, tá bom? Tá, obrigado, Ok. Pablo. Nada. Após a aula, me mandem, por gentileza, o telefone de vocês. A gente finaliza a aula depois com uma oração. Eu peço para que todos fiquem. E aí eu vou pegar o telefone de vocês e colocar no nosso WhatsApp. Ok? Ok. Vanessa, você pode continuar para gente, por gentileza? Sim. Se há amor e misericórdia,
em permitir à lei o retorno à arena carnal na condição atual? Ó, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa, de conceder ao Altíssimo novos ensejos para o grande pecador, denominado suicida, reerguer-se do báratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios, da nobreza edificante do dever fielmente cumprido, porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe estão sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará, porventura, amparado, hoje como amanhã, pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse Calvário forjado do ato insano que praticou a revelia da lei de Deus? Espíritos que pairam em esferas celestes, como o próprio divino médico das almas, não estão, porventura, preocupados com ele, solicitando ao soberano onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor de atos justos e meritórios, forrando-se da humilhante situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento lição magnificente, que acumula sabedoria por meio da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Na Terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo o reprova e condena. Aí está por quê? O pressentimento, a intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. Dá uma paradinha aí, por gentileza. Hum. E aí? Aqui, na verdade, ele está, através de vários questionamentos, tentando falar que é como se fosse algo a ser grato à oportunidade da reencarnação, porque ele está tendo, além da oportunidade, ele ainda assim está sendo amparado por Jesus, está sendo amparado por Maria, é, é, ele não está sendo abandonado, né? Exato. E o Eu- principal, né? Ele fala assim: se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? O sofrimento, lição magnificente, que acumula sabedoria através das experiências, então é uma lição para a gente, né, gente? O sofrimento nada mais que é o quê? O que que vocês acham? O que que é o sofrimento para vocês? Podem falar. Acho que é a nossa consciência recobrando os nossos atos. O que que você acha, Vanessa? Ai, gente, o sofrimento, eu acho que é a forma de fazer a gente parar para raciocinar um pouco sobre o porquê desse sofrimento, né? Adilson, o que que você acha? É, sofrimento pode ser um reflexo, um, um efeito do próprio erro nosso, né? De uma causa, alguma coisa no passado, né? Em outras vidas e também no presente, né? Que a gente criou, né? De alguma forma, né? E como diz o ditado, né? Tudo que vai volta, né? E também seria
uma provação, uma forma da gente melhorar e Perfeito. se arrepender, né, do erro e procurar corrigir e não pecar mais, seria, né, no caso. Tamires, o que que você acha? Eu acho que o sofrimento deve ser uma forma de lembrança subliminar, assim, escondida, que o espírito às vezes sofre e não entende os motivos, mas é uma lembrança talvez marcada lá no perispírito, né? Do que, Uhum. do que fez, do que... Eu É, acho que é isso, mais ou menos. maravilhosa. Elton? Ah, eu acho que, assim, de certa forma, é uma reparação e um aprendizado também. Eu acho que a gente, acho que você aprende com todas as coisas, mas eu acho que quando a gente sofre alguma situação, você tem uma, coisas vêm te mostrar outros caminhos, caminhos mais que a gente poderia ter tomado diferente para não passarmos por certas situações que não foram boas, que não são boas, não. Acho que é ou uma reparação, ou é um jeito de aprender, sabe? Acho que a gente aprende com. Porque é difícil aprender quando você está feliz, quando está tudo bem, porque está tudo bem. Então, quando você sofre, você tem que ressignificar, Uhum. entendeu? Acho que essa é a diferença. Érica? Eu acho que é uma mistura de tudo isso. Mas eu É acho que um é a combo nossa. de cada pessoa, né, que falou. Exato. Acho que também é a nossa consciência também nos cobrando, nos relembrando o que fizemos e o que causamos a nós mesmos e um pouco da dificuldade de aceitação disso, né? Eu acho que mistura muitos sentimentos também, tanto o remorso, né? Tanto o arrependimento quanto o medo das consequências. E eu acho que é uma mistura de Perfeito. tudo isso. Ahn, Eduardo, se puder. Se não puder, não tem problema. Tá no mudo. Um tipo de remorso também, né? Você inconscientemente acaba lembrando de experiências desagradáveis de repente, Hum, e também. aí vem um certo remorso no inconsciente, que muitas vezes a gente nem sabe o que é, mas que incomoda. E aí você para pensar e fica tentando descobrir, né, da onde vem, o que que foi e o que que poderia ser feito, as lamentações, mais ou menos isso. Perfeito. Pessoal, o sofrimento é a materialização da desarmonia. Então, todas as vezes que você estiver sofrendo por alguma circunstância, pergunta o que está desarmonizado. Se eu estou sofrendo porque a minha relação com meu pai, com a minha mãe ou com o meu cônjuge, se eu estou com dificuldade no trabalho, se eu estou com um problema físico, se eu tô com alguma circunstância, aquilo é a materialização da desarmonia, de algum ponto que está desarmônico. Então, como que vai melhorar, Érica? Como que vai resolver? Aí você precisa olhar, você precisa identificar o que está desarmonioso. Querer efetivamente harmonizar aquilo.
E identificar também se dá para fazer ou não. Às vezes, essa desarmonia foi constituída há milênios atrás e você não sabe nem o porquê, nem da onde vem, né? Mas através de terapia, através de auxílio, você é necessário que você procure, né? De alguma maneira, identificar o ponto que você precisa harmonizar e aprender, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, sofrem, 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 mas não olham para a desarmonia, não fazem essa pesquisa de campo, né? E aí fica continuando sofrendo, e às vezes, inclusive, é sucessivamente, porque vamos imaginar que eu seja extremamente ciumenta. Eu vou sofrer por aquela circunstância. Eu vou me trocar de namorado, vou ter o mesmo problema. Então, todos os pontos em que geram sofrimento para a gente são pontos de desarmonias que ainda você não olhou, você não cuidou. É como se o meu dedinho que bate ali na quina da cômoda, ele não estivesse sendo tratado, ele só está latejando. E eu até agora não fui lá ver se eu posso fazer um curativo, se eu quebrei, se eu não quebrei, se eu luxei. Então é um tratar, ok? Adilson, você conseguiu se achar aí no PDF? Eu fiz o download, eu posso. Que página que nós estamos? Quem tá com PDF? Érica, Pablo. Eu tô na 431, Adilson, mas eu vou te confessar que eu não sei se o PDF que eu te mandei é o mesmo que eu tenho. Bom, se for o que eu estou é na 221. Demora isso. É Ivone Pereira, não é isso? Uhum. Isso. Só que são várias versões Ah, entendi. do Essa. PDF, algumas Ó, estão vamos lá. fazer o seguinte, Adilson. Eu vou Sim. passar para o Elton e aí Aham. você inicia o próximo parágrafo, que é os primeiros ensaios. Então, durante o período de leitura, você já vai procurando aí os primeiros ensaios. Elton, você Uhum. pode ler para gente, por gentileza? Sim, na Terra, né? Não. Aí, Vicente, como vedes? Aí, Vicente, como vedes, a lei, autor... a lei outorgará o sagrado direito de existir sobre a Terra, animando um envoltório físico material perfeito, como este modelo que aqui se encontra, neste pedestal, que fez ele desse corpo, porém, rejeitou, espezinhou, atirou brutalmente à destruição, tão desrespeitosamente como se atirasse do retorno, do retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro de há de custar. Expiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como o outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, heranças lógicas de desatino praticado, até que se consiga forças vibratórias suficientes para obter a providência, a concessão de um outro empréstimo corporal, equivalente ao destruído, como um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o, car o carreiro normal da evolução, interrompida pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo, mas quem fez sofrer? Por que sofrer? Onde a maioria é responsável pelos seus sentimentos? Contrafeitos, a tristeza, baixei a fronte, preferindo silenciar. Dá uma paradinha aí, Elton. E aí, quem fez o sofrer, Elton?
A própria pessoa, né, que cometeu, né, o suicídio, né, até mesmo que fala assim, né, o que você fez, né, do tipo daquele, de tudo que você recebeu perfeitamente, né, e tipo a pessoa não deu valor, né, e aí me parece que assim, né, as consequências, né, que estão que virá, né, por causa deste mau uso, né, do que ele recebeu tão perfeito, né? Perfeito. Infelizmente, consequências escolhidas. Imaginem, eu quero que vocês façam um exercício de imaginação, tá? Uma criancinha que tá na sala, a mãe tá também na sala, e essa criancinha insiste em colocar o dedinho na tomada, tá? E a mãezinha dela fala: não faça isso, não faça isso. E a criança insiste, a mãe lá atira e faz e acontece. E é até que tem um momento que a criança consegue colocar o dedinho na tomada. Essa criança vai ter aquele sofrimento, né? O chorar, o susto. A mãezinha vai acolher, vai dizer: tá tudo certo, vamos ver se machucou, né? Vai olhar o dedinho da criança, vamos ver se machucou. Se machucou, vai fazer um curativo e let it go. Assim é esses processos. Você pode dizer que a criança não tinha informação, mas você não pode dizer que o suicida não tinha informação. Por quê? Porque as leis morais estão instaladas na nossa consciência. Nós temos uma lei chamada de Lei da Preservação, que é como se fosse, quando você tenta colocar a mão no fogo, você não tem um impulso de tirar, mesmo que você queira, para brincar, você tira. Por quê? Porque essa lei da preservação que está instalada na nossa consciência nos faz nos proteger. Quando alguém nos agride, o primeiro intuito qual é? Botar a mãozinha para cima, para nos proteger. Assim são as leis que estão instaladas no nosso organismo, no nosso corpo, na nossa consciência. A criança não sabia, mas nós sabemos. E da mesma maneira que a mãezinha vai pegar a criança chorosa e vai acolher, assim será também a espiritualidade. Sabendo que houve um erro, sabendo que executou um erro, ainda assim vai acolher o choro, vai acolher e vai garantir para que aquela criança ali esteja amparada durante o processo de recuperação. Então, é como se fosse isso, tá? Alguma dúvida? Então, Adilson, sua vez. Só lembrando que você está mudo, tá? Desculpa, voltei. Deixa eu conseguir a 4:33. Não tá no alcance essa página ainda. Só um minutinho. Posso, você me dá um minuto e alguém falar e eu voltar? Enquanto o Adilson procura aí, Desculpa. Não, tudo bem. Posso falar enquanto você acha aí? Pode. Ah, tá. Quando você começou a falar, a comparação, aí eu meio que deu uma contraditório na minha cabeça, mas aí depois você prosseguiu, aí entrou bem o sentido do que você quis dizer. Porque a primeira comparação eu imaginei na minha cabeça, né? Mas a comparação do suicídio com a criança é como você colocar um balanço num galho frágil. Mas aí depois você complementou de uma forma que faz total sentido. Maravilha. Obrigado. Imagina. Ó, eu vou começar e até o Adilson. Adilson, me manda um tchauzinho quando você se achar, tá? Tá bom. Primeiros ensaios. Todas as vezes que ajustastes a um desses meus irmãos mais pequeninos,
foi a mim que o fizeste. Jesus Cristo, Novo Testamento. 2 dias se passaram após o acontecimento há pouco narrado, durante os quais nos interrogamos a sérias ponderações sobre quanto viríamos e soubéramos nas visitas dos departamentos hospitalares. Compreenderamos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível reter depois de concluído o estudo daquela Bíblia espelhante e sábia que representava cada uma das sessões visitadas. Estávamos angustiados e no recinto público do pavilhão indiano, rodeado de nostalgia e solidão, vimos as lágrimas banharem as faces um dos outros. Na manhã do terceiro dia, foi ainda Roberto de Canaleiras quem contribuiu para arredarmos o estado de depressão para o qual resvalávamos, convidando-nos a passear pelo parque em sua companhia. Servindo-se da encantadora afabilidade que era de seu característico, discreta e singela, advertiu enquanto caminhávamos. O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reage, meus amigos, voltando vossas vontades para a força suprema, de que emanam as energias que alimentam o universo. E logo sentireis que disposições regeneradoras reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Pode continuar, Dilson. É, essa parte aí que você terminou, eu estava na página 433, os primeiros ensaios, né? Ah, sim. Eu tô no mesmo. Na página seguinte, Adilson, no começo da página seguinte, Ah, tá. quando Quando- vos sentir, encontrei, obrigado. né? Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai na operosidade, na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra, quando homens ou não invisíveis, como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para seu alívio e bem-estar. Em vez de vos aprisionardes neste pavilhão, dando largueza de expansão a pensamentos cruciantes e improdutivos, que vos agravam os sofrimentos, vinde comigo a visitar vossos irmãos, que sofrem mais do que vós e se acham hospitalizados ainda, engastulados no drama de trevas que sobre vós também já se estendeu. Voltemos ao hospital a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós zelaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor, os médicos que vos auxiliaram a expulsar da mente as impressões costumazes que vos amorteciam a coragem. Aquecemos o dia todo por eles acompanhados. Visitamos nossos enfermos, dirigimos frases solidárias a pobres recém-chegados do Vale Sinistro. Abraçamos Joel e demais dedicados amigos que por nós se desvelaram por dias e noites de angustiada memória. Apresentamos respeito e homenagens aos eminentes psiquistas que tantas vezes se abeiraram de nossos leitos, levando-nos caridosos refrigérios nas reconstituintes energias das suas virtudes hialinas. E por tudo isso suave reconforto bodejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias, aquecendo-nos
junto de corações virtuosos, capazes de nos compreenderem. Dá uma paradinha aí, Adilson. Uhum, Eu vou começar e aí você finaliza com o que você achou interessante sobre essa passagem, ok? tá bom. Então, o que eles pontuam aqui é que, com tudo que eles viram e assistiram e estiveram nos pavilhões, dá um certo desânimo, né? Eu acho que todo mundo aqui teria essa mesma sensação. Então, o que ele esboçou, e eu sempre comento que eles esboçam exatamente o que a gente faria, ou as perguntas exatamente que a gente faria, né? Perguntas às vezes ingênuas, mas sinceras. E aí ele começa, né, a parte do Adilson aí a explicar um pouco mais sobre isso. Quer falar, Adilson? Sim, é, aqui seria uma instrução, não instrução, mas uma Uma sugestão, né? diretriz, né? Exato, obrigado. É, para a gente se encontra às vezes algum problema, alguma dificuldade e acha que o nosso problema é maior do que todo mundo, né? E sobre os enfermos é também um conselho, né, para a gente tomar um tempo e visitar certos doentes ou pessoas menos é, abaixo assim do nível que muita gente se pensam mais que os demais, né? Uhum. Com mais dificuldade e também ah, seria ali foi uma lição de vida para a gente parar e pensar que existe sempre uma luz no fim do túnel, né? Apesar das dificuldades. E quando você falava isso, né? Quando a gente leu as palavras sobre eles visitando hospitais e doentes, e agradecer também aqueles que tomaram, não por ser um profissional, mas que está ali dando o tempo e a sabedoria, o carinho, né? Para aliviar sofrimento e dificuldade de um paciente, de uma pessoa que pode ser a gente, um familiar também, né? Exato. O tratamento para o nosso desespero, às vezes, é acolher uma pessoa desesperada, Exato. É. né? Então, foi muito o que ele falou aqui, né? E ao final, foi engraçado e interessante que ele falou que eles, né, levantaram que todos aqueles que psiquistas, mentores, pessoas que estavam assistindo eles em momentos de desespero, estavam ali, continuavam a trabalhar, né? Exato. Quem sabe um dia não foram eles ali naquelas macas e eles continuam, né? Então, se eles continuam lá assistindo, por que não a equipe de assistidos também não continua, né? Então, eu acho Uhum, que é um bom exercício para a gente, todas as vezes que a gente está desesperado, com dificuldade, olha em volta, vê se não tem ninguém que precise realmente da sua ajuda, né? Quem uhum, sabe é. você não é um refrigério para essa pessoa. E a gente recebe também, não diria o benefício, mas aquela bênção de ter ajudado e que, né, foi, pode ser uma lição também, né? Sem dúvida. Pablo, você continua para gente mais um parágrafo, por gentileza? Vamos lá. À tarde, já de regresso ao albergue, um emissário de Teócrito comunicara-nos que, no dia imediato, deveríamos atingir a sede da vigilância, reunindo-nos à grande caravana que demandaria a terra. Teócrito não fizera parte da assistência para essa caravana. Todavia, sua autoridade fez-se representar nas pessoas de seus dignos discípulos Romeu e Alceste, os quais zelariam por nossos interesses e necessidades enquanto nos encontrássemos em liberdade, não obstante houvessem de fazê-lo ocultamente, a fim de não nos privar do mérito e da responsabilidade. Carlos e Roberto de Canalejas, no entanto, Ramiro e Oliver de Guzmán, Padre Anselmo e outros amigos a quem nos habituáramos a querer, integravam um numeroso cortejo,
incumbidos por ordens superiores das instruções que se tornassem precisas, caso nosso procedimento durasse, durante a liberdade, arrastasse a necessidade de mais vultosos empreendimentos. E quando as primeiras paisagens do torrão natal se desenharam indecisamente entre as emanações pesadas da atmosfera, o pranto rolou-me dos recôncavos do ser, num sacrossanto hausto de saudade, respeito e alegria. Haviam 16 anos que o fardo carnal, por mim recebido da natureza mãe, para, por intermédio de seu inestimável concurso, habilitar-me para o radioso reinado da imortalidade, tombara em convulsões sinistras, triturado nas garras tétricas do suicídio. 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis, em sua verdadeira expressão. Atordoado, já desambientado da minha própria terra natal, assaltou-me incoercível receio de perlustrar sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que eu tanto amara. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Nossos amigos retiraram-se da nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades, e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Profundas modificações, de certo, ao longo estágio de sofrimentos do invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado face a face, outra vez com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara a um mesmo tempo, que eu fustigara em iras incontidas ao lhe deparar as malezas, para em outra vez exaltar em comovidas páginas extravasadas do coração, ferido sempre por bem dramáticas razões. Lembrei-me de que adversas etapas constituíram minha existência, a que o desespero acabou por destruir, a qual, se não primou pelas virtudes que não demonstrei possuir, ao menos se impôs pelo padrão de infortúnio que arrastou. Dá uma paradinha aí. Então, aí eles estão retornando aí à terra natal depois de muito tempo, né? E é interessante ver aí que ele sentiu vergonha, medo, se sentiu pequeno diante aí dessa sociedade, né? Que ele se retirou, né? Através do suicídio precocemente, né? Então, eu acho que eu estou entendendo aí que, né, ao rever, né, esse mundo onde ele existiu aí né, na sua existência anterior, na sua reencarnação anterior, ele se viu relembrar das dificuldades, né, das provas que ele não conseguiu passar, que ele não conseguiu concluir. Exatamente. Alguns chegaram mais para há pouco, alguns já estão nesse livro desde o começo, e eu quero relembrar que essa equipe, esses assistidos da colônia, eles tiveram muitos anos para fazer essa incursão, né? Uhum. Um dos assistidos foi autorizado a vir na Terra por muito. Eles tentavam persuadi-lo de não fazê-lo, exatamente por esses sentimentos que ressurgem, né? É como se você visitasse o passado e tudo aquilo retorna. E esse Certo. assistido em questão, quando ele retornou à Terra, ele não conseguiu.
né? Ele ficou bem desorientado, apesar de toda a assistência que a colônia deu para ele, o nome dele ele se chama Jerônimo. A gente Uhum, vai escutar um pouco mais sobre o Jerônimo na próxima aula, mas é para relembrar a gente que essa parte, como ele disse, 16 anos que ele está lá. uhum, Então, há 16 anos que ele não vai à Terra, né? Com todo esse aparato, né? E ainda assim relembra situações, retorna tudo o que aconteceu com ele no plano terrestre. Vamos encerrar por hoje. Para todos aqueles, por favor, esperem que a gente vai fazer a oração final. Mas para todos aqueles que estão no YouTube, aguardamos vocês para a próxima aula, semana que vem. Muito obrigada, fiquem com Deus.